Eu sou o Diegueira e vim aqui trazer a análise do Nerdverso sobre o último episódio da segunda temporada, O Que Deveria Ser. Esse é o nome de um dos capítulos do livro e, de certa forma, dialoga também com o nome de um episódio do início da temporada que se chama O Que Poderia Ser. E sobre esse season finale, que episódio bom! E aí eu me pergunto, por que fizeram isso com a gente, né? A primeira temporada super fraca, na minha opinião, agora os últimos episódios da segunda temporada foram finalmente ficando bons, e aí vem esse episódio muito bom, eu achei, pelo menos, não sei vocês, mas vamos lá. Começamos com um flashback, então, de novo daquela batalha de 3.000 anos atrás, do Lews Therin contra o Ishamael, ao que parece, né? A gente sempre tem flashbacks muito curtos, então acho que ainda tem muita coisa para revelar sobre essa batalha dos 3.000 anos atrás. Mas a gente vê ali o momento do selamento do Ishamael, muito bonito ali, o CG ali, daqueles vários fios enrolando ele. A gente vê também numa visão aérea, né, que o Lews Therin, ele tá apoiado por mais 7 pessoas, que se posicionam como 8 vértices de um octógono regular. E o Ishamael então vai falar: os outros saberão que você está vindo, Lews. E o Lews responde: já estão sob meu controle. Sinistro, hein? Lews não é aquele herói querido, limpo dos contos de fada. Então o Lews ele cita Moghedien e Samael, 2 amaldiçoados, e fala nos outros amaldiçoados. Sendo assim, aqueles que estão ali com ele no selamento não são os amaldiçoados, mas notem que eles usam aquele anel que enrola 3 dedos, aquele anel dourado, que é o mesmo anel que o Ishamael usa, que a Lanfear usa. Isso é um pouco estranho, né? O Lews também usa esse anel, mas nos dias atuais aquele anel não é usado por ninguém da luz, digamos assim, né? Além disso, o Lews prefere selar em vez de matar o Ishamael para que ele não possa renascer com o girar da roda. E o Ishamael, inclusive, ele fala sobre isso no episódio 7, quando ele tá conversando com o Mat, naquele momento que ele deu o chá pro Mat, tá ali tentando enredar ele, ele fala que o que ele mais quer é poder fechar os olhos, né? Que ele não morre, que ele é um imortal. Então, a gente tem aí um retorno desse diálogo aí, né? E ele falou no episódio que ele queria finalmente fechar os olhos, né? Talvez ele queira, inclusive, renascer mais forte. Possivelmente isso seja parte de um plano maior por parte dos amaldiçoados também. A gente termina o flashback com o selamento, que acontece no olho do mundo, né? Que é aquele símbolo que lembra muito o Yin Yang chinês. No episódio nós temos os mantos brancos que vão atacar então, e aí eu me confundi, né? Eu me enganei no outro episódio achando que a torre que eles iam atacar era a torre branca, mas na verdade é a torre situada em Falme, né? Que daí é uma outra torre lá, mas que aparentemente também é uma torre que permite aí um posicionamento estratégico para a defesa dos Seachan, né? E os mantos brancos dizem estar lutando para libertar os escravizados, é o que diz o pai Bornald, né, o rei aquele. Lembrem-se que os mantos brancos já lutaram contra o Seachan num dos episódios do início da temporada, quando eles expulsam o Seachan naquela vila, quando os Seachan tinham pego vários ali do povo de Dalfara, e quando eles mataram inclusive o Uno, aquele que tinha um olho tampado com tapa-olho, né, e escravizaram naquele momento o Loyal, o Ogier e o Ingtar. Lanfear segue odiando Moraine, mas quando eles estão pelos caminhos, e pode até ser por ciúmes do Rand ou Lews, né? Mas enfim, ela acaba incluindo aí a Moraine nos seus planos, propositalmente joga a Moraine naquela praia não muito distante da costa de Falme. E nessa cena, a gente vê ali um trecho do que tinha mostrado na prévia do episódio, né? Quando a gente já tinha comentado, da Moraine conversando com o Lan sobre ela ter pesquisado que a Lanfear, o Ishamael e o Lews eram muito amigos e muito próximos naquele passado de 3.000 anos atrás. O Lan vai falar então exatamente como os meninos de Dois Rios, né? Mas é muito bonita a cena da Moraine refazendo o selo com o Lan. E eles então retornando e ela dizendo para ele ali, né, que ela gosta de estar junto com ele, mas de certa forma parece que ela se sente incomodada porque ele é mais forte do que ela. E é uma cena muito bonita e é muito bom ver a combinação de um CGI bonito com uma boa trilha sonora. Parece um amadurecimento da série, né? Estranho isso, mas foi muito bom de ver e fez muito bem para esse momento. Nesse episódio a gente teve
Finalmente, mais participação aí do Perrin. Tivemos o encontro dele com o Loyal e com o Ingtar, que se separaram dele lá no início da temporada. E também, é claro, o reencontro com o Matt, que foi muito legal, apesar de ser no meio do fogo cruzado, não tinha muito tempo ali para se abraçar e para conversar. Eu só não entendo por que as outras duas guerreiras, a Aiel, aquelas que são da mesma tribo, do mesmo grupo da Avienda, por que elas estão seguindo o Perrin, indo para Falme e batalhando, arriscando a vida numa batalha que, a meu ver, não envolve elas, né? Elas ali não precisariam, até onde eu entendi, estarem se arriscando para defender o Perrin. Quem se colocou nessa posição foi a Avienda, que, beleza, ok, ela disse que tem uma dívida de gratidão com o Perrin, mas eu não entendi muito bem porque que as outras estão ali, mas elas estão ajudando bastante. Uma coisa que eu não gostei foi a facilidade como eles recuperaram a trombeta de Valer, né? Eles simplesmente aparecem caminhando com ela debaixo do braço, inclusive mostra para qualquer um ver que eles estão carregando ali, né? Então aquilo eu não gostei, não mostrou eles roubando, pareceu extremamente simples. Eu fico me perguntando como que um artefato tão importante para a história, pelo menos até agora como foi contado, ele foi pego como quem rouba um lápis ou uma maçã numa feira, né? Tivemos mais uma vez o Padan Fain aparecendo, aliás, o Padan Fain cumprindo aí o seu costume, que ele só aparece no primeiro e no último episódio de cada temporada, né? Mas é sempre bom de ver ele, eu gosto muito desse personagem. E o Matt, então, resistiu à tentação da adaga, muito legal ali a estratégia dele, ele vai usar a adaga, mas sem encostar nela. Fica uma sensação meio estranha, né? Se isso será o suficiente, né? Quer dizer que não pode encostar, mas se usar a adaga, isso já não reflete uma certa dependência, uma certa influência da adaga sobre ele, desse lado sombrio. Eu achei um pouco estranho, mas ao mesmo tempo achei legal, né? Ele tentar essa estratégia para não encostar nela, e me pareceu que a regra do jogo é essa mesmo. Se ele não encostar nela, então ele não vai ter esse efeito, né, de ser corrompido por ela. Veremos nos próximos episódios ainda, tá? Mas o que se mostrou ao longo desse episódio parece que realmente ele consegue evitar isso. Então ele usa a adaga, a gente percebe esse poder da adaga, que o que ela encosta ali, ela corta de maneira muito fácil, né? Meio que derrete. Então ele consegue abrir a porta, ele consegue abrir a caixa, né, da trombeta de Valer. É importante mencionar que tudo que encosta ali fica meio preto, como se ficasse meio corrompido pelo mal, né? Tudo que encosta na adaga. Então uma coisa muito importante da gente falar é que é com essa adaga que ele faz o ferimento no Rand, essa adaga que corrompe o que ela toca. Então isso deve trazer severas consequências para a terceira temporada para o Rand. Agora, vamos falar de uma coisa muito irada, que foi o Matt correndo para salvar então o Rand, para levar a trombeta para ele, e não conseguindo passar pelo exército. Então o Matt toca a trombeta, e só de falar eu fico arrepiado aqui de lembrar dessa cena. Que cena demais! A redenção do Matt, chamando os heróis do passado. E para coroar esse momento, que ainda foi uma cena muito bonita, muito bem executada, aquilo ficando em câmera lenta, mostrando todos os personagens da batalha, meio que ficando em slow motion, a gente ainda tem nos heróis do passado o Uno. Então o Uno foi aí trazido, foi incorporado a esse exército místico da luz. Muito legal esse reconhecimento, né, do Uno aí sendo incorporado. Muito legal isso. Temos também a cena da Egwene versus Rhaena. A gente precisava ter essa vingança, a gente queria muito. O ataque da Egwene foi contra os mantos, quando ela ainda está sob, né, o comando da Damani. Ela só atacou por causa disso, tá, gente? Porque ela estava resistindo, ela ainda estava ali enfrentando a Sul'dan dela, mas ela ataca porque ela vê que é os mantos que estão lá, e aí, claro, ela lembra do que ela passou nas mãos deles. Mas depois, então, tem o bombardeio na torre ali, e aí, pra mim, uma coisa ficou um pouco estranha, tá? Quando a gente tem o bombardeio, inclusive aquela que era uma das Sedai da Aja Azul, que eu comentei no outro episódio, no episódio 6, quando ela cai no chão, aparentemente morta, e o colar, então, se solta do pescoço dela, a Egwene pega esse outro colar para tentar, então, colocar no pescoço da Rhaena. Só que aqui eu queria comentar uma coisa com vocês. Uma regra do game foi trazida pela Rhaena da seguinte maneira: uma Damani não pode usar qualquer objeto para fazer mal à sua Sul'dan. Quando ela tenta usar o jarro várias vezes, né, para acertar a Rhaena, logo no primeiro momento que ela é levada lá para aquele canil onde ela fica.
No entanto, nesse momento ela conseguiu colocar o colar. Para mim foi uma incoerência aqui, né? Eu não sei, fico aí de repente esperando o pessoal que lê os livros trazer uma explicação mais robusta para isso, porque para mim as coisas não encaixaram muito bem, né? Tá, tudo bem, deve ter alguma explicação meio mística, meio mágica aqui dentro, mas achei estranho isso, achei que ficou desencontrado, contraditório com a regra que a Rena trouxe. Teoricamente, a Egwene não poderia fazer isso. Faria mais sentido uma outra pessoa chegar na torre, pegar o colar e colocar na Suldan. Aí fecharia todas, ficaria mais interessante. E aí também, né, temos então a Rena implorando pela vida ali, e a Egwene então não aceita. Tá certo, é isso aí. A gente vê que a Rena, ela então acaba deixando o bracelete cair de propósito para ver se de repente a Egwene iria desistir, né? E seria muito ruim se o roteiro fosse nessa direção, mas não tem essa, Rena. Aqui se faz, aqui se paga. Morre, cadela, não tem essa não. A Egwene tinha dito: você vai morrer, eu vou matar você. A Lanfear combina com aquele mercador, que é aquele cara que tinha levado artefatos lá nos primeiros episódios para Moiraine, quando a Moiraine ainda estava lá na casa da irmã dela, pesquisando, né, sobre o passado, sobre as histórias de 3.000 anos atrás, né? Então a gente tinha visto isso lá no início da temporada, e aí a Lanfear pediu para ele que ele ia ter que se desfazer das lascas sagradas, e que eram 6 lascas sagradas. Depois a gente vai entender que elas eram, então, as pedras que aprisionavam os amaldiçoados. Elas estavam lá naquela sala com lareira onde estava o Ishamael, e ele chega a encontrar naquela sala, naquele quarto, enfim, a Lanfear, e aparecem então essas 6 pedras ali, né, com o mesmo símbolo, né, que parece aquele yin yang, mas que a gente viu como símbolo do olho do mundo nessa fantasia aí de A Roda do Tempo, né. E, bom, o Ishamael, então, ele sabia já tinha percebido os movimentos da Lanfear e sabia, então, que a Lanfear ia acabar traindo ele, ao mesmo tempo que a Lanfear sabia também que ela corria riscos com esses amaldiçoados vindo à tona. Então ali são os dois se movimentando, sorrateiros, e não estão se ajudando muito os dois não. O Ishamael, percebendo esses movimentos, então, ele percebeu que a morte dele talvez fosse inevitável e talvez até necessária, e ele sabia então também da visão da Min, aquela vidente, quando ela viu o Mat matando Rand com a adaga de Shadar Logoth. E então o Ishamael planejou reunir eles no alto da torre, com a ajuda do exército Seanchan, das Suldans, das Damanes, da Lady Suroth, que estavam lá nos navios, distantes, menos vulneráveis a contra-ataques. Então ele planejou também o truque da ilusão, e ele precisava liberar os outros amaldiçoados para conter a Lanfear. A Lanfear vai terminar o episódio pedindo que a luz proteja o Rand, né? Interessante a gente comentar isso, que parece ser assim meio que um desespero, no sentido de que o que ela quer é proteger ele, né? Então ela não tá talvez assim tão comprometida com os planos dos amaldiçoados da escuridão, é o que parece bastante nesse ponto da história, tá? Os amaldiçoados, então, aparentemente são 6. Nesse episódio a gente ouviu o nome aí especialmente de Moghedien e Samael, então eu acredito que são esses os primeiros que devem vir à tona, e a Moghedien é aquela que aparece então lá no final, né? A Lanfear tinha falado em 6 lascas, como eu comentei quando ela falou lá com aquele vendedor, e eu acho que a terceira temporada então deve trazer mais aí esses amaldiçoados pra gente conhecer. Pelo menos a Moghedien, né? A Moiraine teve uma participação bem interessante nesse episódio, então ela vai destruir sozinha os navios Seanchan. E aqui eu queria comentar que eu achei um pouco estranho isso, tá? Porque assim, achei meio nada a ver a Suroth lá e as Suldans naqueles navios enxergarem ali o poder da Moiraine vindo e não oferecer nenhuma resistência, nenhum contra-ataque, nenhuma defesa, né? Isso eu achei meio estranho, dado todo o poderio que elas apresentaram ao longo da temporada, né? Foi meio fácil demais, assim, para a Moiraine sozinha derrubar todos os navios. E o Lan, hein, defendendo a Moiraine, segurando as flechas com a mão, né? Isso eu não sei se eu gostei não, hein, gente? Achei um pouco forçado. E uma coisa que eu tenho certeza que eu não gostei foi a Nynaeve, cara. A Nynaeve não consegue canalizar. Ah, não, eu fiquei muito de cara com isso. Mas beleza. Mat tocou a trombeta, foi demais, o Rand matando geral ali quando o Lord Turak veio pra cima dele com um pequeno grupo de defensores ali. A Egwene segurando no X1, 1 contra 1 ali contra o Ishamael. O Mat enlouquecido lá com a lança. Olha,
teve muitos acontecimentos muito bons nesse episódio. Ah, e não vamos esquecer de falar do Perrin, né? Que viu ali o lobo saltador vindo salvar ele quando o Valda estava em cima dele, quase matando ele. Então o rei dos mantos brancos, o pai Bornald, mata o lobo na frente dele. Ele amadurece mais ainda pela dor da perda do lobo, pela conexão entre eles. Ele amadurece a essência dele que ele está descobrindo de irmão dos lobos. Sente uma raiva enorme, se enfurece e mata o pai Bornald na frente do Bornald filho. E o Bornald filho não estava com tanta raiva assim do Perrin até então, mas nesse momento se enfureceu. E aí, gente, lembra que eles não chegaram a se enfrentar nesse episódio. Então pode ter certeza que o Bornald filho vai ficar dias, semanas, meses alimentando planos de vingança contra o Perrin. Ele vai querer vingar o pai, e isso tem que aparecer na terceira temporada. E vai aparecer. Olha, até arrisco uma possível retaliação contra o vilarejo, contra Dois Rios, porque o filho Bornald o tempo todo fala pro Perrin, chama ele de Dois Rios. Então acho que ele pode ir procurar lá. Outro ponto importante, né? O reencontro do Rand com a Egwene não foi com um beijão, com ai amor, tava com saudade. A Egwene ficou putaça com essa história aí do Rand de eu sumi pra proteger vocês. Tá bom, Rand. E aí ficou de pegação lá com a demônia lá da Lanfear, tá certo. E olha que a Egwene nem sabe disso ainda, hein? Quando ela souber, o bicho vai pegar. E a Lanfear, se estiver livre em algum momento na terceira temporada, provavelmente também vai querer ir pra cima da Egwene, né? Porque se ela teve ciúmes da Moiraine em relação ao Rand, imagina em relação à Egwene. E vamos ao ponto mais importante, galera, que eu tinha comentado, né? O Mat fere o Rand depois da ilusão lá do Ishamael, e ele fere com a adaga de Shadar Logoth, que tudo que ela toca, ela traz um lado sombrio, ela deixa preto. Por mais que a Elaine tenha ali curado a ferida para que o Rand permaneça vivo, ficou uma marca negra ali. Isso vai contaminar de alguma maneira o Rand. E isso vai trazer consequências graves para a próxima temporada. Podem esperar, tá? Na cena final nós vemos a Lanfear então encontrando Moghedien, a amaldiçoada, e temos aquele upgrade clássico de séries e filmes, né? Ao longo da temporada, a Lanfear parecia muito forte, mas aí no final da temporada, o que acontece? Eles dão aquela nerfada nela, porque aparece então a Moghedien e faz a Lanfear parecer uma formiguinha. A Moghedien faz só um movimentinho aqui e deixa a Lanfear pianinho, quietinha aqui, ó, espremida naquela teia dela. É assim que a gente faz para trazer uma ameaça nova num filme, numa série. Viu como é que faz, Dona Marvel? Pois é. A Moiraine também vai criar aquele poder de dragão, e assim ela vai contribuir com a profecia e com os planos e combinados com a Lanfear, né? Que é de apresentar o estandarte, né? E proclamar o dragão em Falme, como manda a profecia, né? As chamas cruzaram o céu. O dragão, o estandarte cruza o céu em chamas, né? O que ficam de perguntas pra gente aí em relação a esse episódio e o que pode vir pra terceira temporada? Pra mim fica muito a questão de cadê a Liandrin nessa história, que nem apareceu no episódio, cadê a Siuan, que obviamente tem um papel importantíssimo, e até o Bartanis, que eu acho que deve retornar de alguma maneira, como eles vão se posicionar nesse jogo, tá? E mais uma vez a gente tem aí a temporada se encerrando com um final parecido com o da primeira, né? O Ishamael de novo sendo derrotado e os nossos protagonistas presumindo que venceram a grande batalha, mas na verdade tem muito ainda pra vir por aí. A gente viu, por exemplo, que a batalha está apenas começando, tem muito para girar na roda do tempo. Mas e aí? O que vocês acharam do encerramento da segunda temporada? Eu reforço que eu gostei bastante, apesar das críticas que eu trouxe, né, umas coisinhas aqui e ali, mas no geral eu achei que foi um episódio muito bom, bom demais, ficou bem amarrado e ficou bom assim o gancho para a terceira temporada. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem aqui com o Nerdverse para curtir muito mais conteúdo por aqui. Valeu, galera! Tchau, tchau!